aqui sobre o novo nascimento, e também hoje está completando 15 anos a filha da nossa irmã Milene, né? Ela não está hoje, mas nossos parabéns para a Esther. Gálatas 4, versículo 1. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. São João 3, versículo 3 a seguir. Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhes Nicodemo: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, nós podemos ler a Tua Palavra, mas abrir para os nossos corações é só o Senhor. Por isso te pedimos que abençoe os teus filhos com a tua palavra e nos ajuda aqui nessa tarde. Toma esse pouco de pó nas tuas mãos, enquanto tentamos falar um pouquinho, lendo, Pai. E o Senhor conhece a necessidade dos teus filhos em toda parte e nos ajuda. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos? Eu falei para vocês que nós íamos falar um pouco sobre adoção, né? O nascimento e a adoção. Nós falamos aqui na quarta-feira sobre o novo nascimento. É um assunto inesgotável, né? Que foi a primeira doutrina do Senhor Jesus, foi o novo nascimento. O primeiro milagre foi quando ele transformou a água em vinho, ali em Caná da Galileia. Mas seu primeiro ensinamento foi dado a um mestre, Nicodemos, o mestre dos judeus. E ele trouxe uma mensagem que assustou o mestre. Ele falou da necessidade de nascer outra vez. Agora, veja quando as pessoas estão tão envolvidas e mergulhadas em tradições e dogma, que Nicodemos não entendeu. E Jesus disse que o novo nascimento era poder entender. E Nicodemo não entendeu. Ele disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver. Ver é compreender. Nicodemos conhecia a mensagem de Moisés, conhecia a Bíblia, mas não tinha um novo nascimento. Às vezes nós pensamos que o nascimento seja tudo. Paulo disse que enquanto o herdeiro é menino, ele nada se difere do servo. Mesmo que ele seja o senhor de tudo, ele nada se difere do servo. Às vezes nós nos descansamos porque somos da mensagem. Nós nos descansamos porque nós somos crentes, porque nós viemos à igreja. E às vezes a mensagem tem que vir para tirar a máscara de cada um de nós. Às vezes nós somos aquele cristão mascarado, e é necessária a mensagem, porque Jesus disse em São João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é necessário o conhecer a verdade.
Sem você conhecer a verdade, você não tem libertação, você é preso. Em alguma coisinha você está preso, porque você não conhece a verdade. Então, você nasceu nessa mensagem, mas não é tudo. Você não vai só com o novo nascimento. Você tem que chegar a uma adoção. Agora, para você chegar numa adoção, o irmão Brana nos ensina, desde o início do seu ministério, o que fazer para chegarmos numa adoção. Mesmo o pastor, o pregador, se ele não chegar numa adoção, ele está perdido. Ele pode salvar o mundo todo e perder a sua alma. O que adianta o homem ganhar todo mundo e causar dano à sua própria alma? Jesus chamou os discípulos e deu-lhes poder, e não deu o Espírito Santo, ele deu poder para pregar, para expulsar demônio, para curar os enfermos, mas eles ainda não eram convertidos. Eles eram pregadores, mas não eram convertidos. Temos muitos pregadores hoje que não são convertidos. Para serem convertidos, a conversão só veio depois do cenáculo, depois que receberam o batismo do Espírito Santo. Agora, depois que você nasce, você recebeu o Espírito Santo, você nasceu. Nasceu de novo, nasceu da palavra. Agora, isso não está se referindo ao batismo nas águas. O batismo nas águas é somente uma das obras da graça, da justificação. Você sai das águas ainda com os seus desejos, ainda cometendo os erros, ainda falando mentira. Você se batiza, sai das águas falando mentira, com todos os seus desejos. Então você tem que ser santificado. E a santificação vem por meio da palavra. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando você ouve, você se rende, você vai se entregando. E Deus vai começando a sua segunda obra da graça dentro de você. Deus não começa por fora, Ele começa por dentro. A igreja começa por fora, Deus começa por dentro. Agora, quando Deus trabalha e aquela pessoa se converte, porque Malaquias 4 é para converter o coração dos filhos. Essa mensagem de Malaquias 4 é para conversão. Conversão, mudança. Porque não é aquele espírito que você nasceu com ele, de natureza mundana, é o Espírito Santo dentro de você. É Deus trabalhando dentro de você. É uma limpeza. E a santificação ainda não é o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo vem quando o vaso está limpo, purificado. Aí Deus enche o vaso. E ainda não é a sua adoção. Porque o batismo do Espírito Santo, o profeta disse, é um poder que entra no nascimento. Quando você nasce de novo, aquele poder entra. Jesus disse para o apóstolo Pedro, quando te converterem, fortalece os teus irmãos. E não era convertido, o apóstolo, que estava ao lado de Jesus, não era convertido. Quantos estiveram ao lado de Brana, não era convertido. Quantos estiveram ao lado de João e não são convertidos? Por quê? Falta o batismo do Espírito Santo. Falta esse poder dentro desse nascimento. Então, quando você nasce, aí você entra num processo de adoção. Porque para você ir no rapto, você tem que ser adotado. Quando se fala de adoção, está falando de predestinação. Porque Deus te predestinou para isso. Você pode nascer de novo, crer nessa mensagem, ser perdido, porque você não foi predestinado para adoção de filho.
Abraão teve muitos filhos, um só herdeiro, só Isaque. Muitos filhos ele teve. Por isso aí vem a lei da adoção. Vamos falar um pouquinho na mensagem adoção. Primeira parte, confronto de Efésios com Josué. Quantos gostariam de estudar o livro de Gálatas, ou quero dizer Efésios? Então, no próximo domingo de manhã, nós iremos colocar a igreja em sua posição. Provavelmente entraremos nisso nesta próxima quarta-feira à noite, para vocês, pessoas aqui de Jeffersonville, colocando a igreja em sua posição onde ela pertence, cada um. Como somos chamados pela adoção, Deus nos tem adotado para filhos. Somos filhos de nascimento, adotados e colocados em posição pelo Espírito Santo. Agora, quando você é adotado, é quando Deus te coloca na sua posição no corpo de Cristo. Isso me faz lembrar daquela ilustração que o irmão Brana conta na mensagem às 10 virgens. Ele disse que é como uma costureira, um alfaiate, que pega aquele padrão daquele terno, daquele vestido e coloca em cima daquele pano. Um pano branco ou bordado, um pano limpo, novo, e depois ele corta. Aí sobra muito pano, porque estava fora do padrão. Se Deus te colocou dentro ali, ninguém pode te colocar fora. A adoção é quando ele te coloca dentro. Todos nascem, mas aí ele coloca o padrão, o modelo. A pessoa quer um vestido, quer uma camisa, então ela vai cortar de acordo com o modelo. E o padrão, você está dentro. Se você está fora, é virginéssia. A virginéssia não está dentro do padrão. Aí a pessoa disse ao irmão Brana no terceiro selo, então isso não é para mim. Ele disse, você não pode pensar assim. Você não pode ficar tentando, você tem que ter convicção. Como ele disse, se vai um só em Jeffersonville, sou eu. Você tem que ter a convicção que é você. Se são 500, eu sou um deles. Eu estou dentro. Nem que cortou na beiradinha, mas eu não estou do lado de fora, eu estou do lado de dentro. Eu estou dentro dessa mensagem, eu estou dentro dessa revelação. Isto é adoção. Aquela certeza, aquela fé. Por isso ele diz que o arrebatamento é uma revelação. Veja, eles eram todos hebreus. Quando eles atravessaram o rio, porém Josué dividiu a terra e deu a cada um sua terra de acordo com o que sua mãe disse no nascimento, onde o Espírito Santo falou. Todos eles eram hebreus. Todos saíram do Egito. Aqueles moços nasceram no deserto. Moisés tinha morrido. E agora estava Josué para repartir a terra. Josué é um tipo do mensageiro do último dia. Josué é um tipo do Espírito Santo. Agora, quando aqueles moços nasceram, aquelas 12 tribos, a sua mãe deu o nome por inspiração. Gade, criador de gado. Dan, Judá. E você pode ver que cada um deles tinha a sua porção. Cada um deles nasceram em lugares diferentes, com os nomes diferentes um do outro. O seu nome. Agora, a importância do nome no batismo, a importância do novo nome para a fé de arrebatamento, era a importância do nome deles. Então Josué era aquele que ia dividir a terra. Veja, não era o deserto. Todos aqueles que rejeitaram a Josué morreram no deserto, morreram nas eras. As eras não é a sua herança é os selos. As eras é no deserto com Moisés. Agora, quando você atravessa o Jordão, onde você morre para si próprio, Jordão é morte.
onde você deixa o mundo, você deixa o credo, dogma, denominação, você atravessa. Jordão aberto é 7 selos abertos. Aí você está possuindo a terra, que é o batismo do Espírito Santo. A terra não é o milênio, é o batismo do Espírito Santo. É um novo nascimento. Veja, Jacó, quando ele estava morrendo, um profeta cego levantou seus pés da cama e disse: venha o filho de Jacó, e eu lhes direi onde vocês estarão no último dia. Eu sei que pode parecer estranho, as pessoas podem parecer estranhas, mas, se você somente soubesse da segurança, o que queima dentro do coração, venha e eu direi onde você estará nos últimos dias. Eu posso tomar a mesma escritura, tomar um mapa de onde os judeus estão assentados hoje e te provar que eles estão exatamente no mesmo ponto que Jacó disse que eles estariam no último dia. Veja que não falha a profecia. E eles nunca o fizeram. Não estavam naquele ponto até que eles regressaram desde 7 de maio de 1946. Eles nunca estiveram, só desde 7 de maio de 1946 que Israel se tornou uma nação, se emancipou. Agora, o irmão Brana disse, a mesma noite em que o anjo do Senhor apareceu para mim lá e falou essa missão. E eu posso te mostrar isso, quando eles voltaram para a nova terra, eles atingiram exatamente o ponto onde Jacó disse que eles estariam assentados. Não foi quando Josué repartiu, foi quando eles regressaram em 46 para a sua terra, através da perseguição com Hitler, Stalin, Mussolini, Eichmann. Então ele disse, e lá estão eles assentados hoje. Que coisa, estamos um dia mais próximo de casa, isso é tudo. Nós, quando vemos Israel, guerra, tudo que está acontecendo, nós estamos um dia mais próximo de casa. Não importa se nós vamos partir hoje ou partir amanhã, ou se Deus quer que nós ficamos aqui até o arrebatamento. O importante é você estar dentro da lei da adoção. Porque quando o filho nascia, era colocado na mão de curadores e tutores. Agora você vai ver a importância de ter um pastor. O tutor é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não está dentro de uma máquina. Não. O Espírito Santo, você diz assim, eu vou ficar em casa e escutar CD. O Espírito Santo não está nisso, não. Você tem que ter um pastor. E esse pastor é que vai dar conta a Deus de você. Porque o tutor, ele tinha que trazer um relatório para aquele pai. Porque ele era pago para aquilo. Ele tinha que dizer como é que aquele filho estava, se ele era obediente, se ele não era, se aquela filha, como é que ela estava. Eu creio que os pastores, eles colocam os seus membros diante de Deus. Eles colocam a cada um. Às vezes são muito e você não lembra o nome, mas como um pastor, você é um sacerdote, você é um intercessor, você se preocupa com eles, o mais forte, o mais fraco, o que dizima, o que não dizima, você se preocupa com ele, porque você está ali como tutor e curador. Ele nasceu, ele creu na mensagem, ele veio congregar com você, então você colocou a sua vida nas mãos daquele homem. Foi o que eu falei ontem em Santa Maria do Eval, a mensagem de casamento e divórcio. O irmão Brana disse, você coloca na mão daquele homem a sua alma. Ele disse, é o mesmo como você vai para uma mesa de cirurgia e ali tem um médico que já fez várias operações. E tem um novato, saiu recém da faculdade. Você colocaria ali o seu coração, ali, o seu peito para ser aberto na mão do novato? Ou escolheria aquele experiente
que já fez muita cirurgia. Você não sabe o que vai fazer o novato. Ele só tem teoria. Ele não tem a experiência. E o batismo do Espírito Santo, o novo nascimento, é uma experiência. Aquele homem que tem uma experiência com Deus. Adoção, segunda parte, manifestação dos filhos de Deus. O profeta disse: o que é adoção? Você sabe o que é a adoção? Você nasceu de novo. E hoje você está nas mãos dos tutores, pastores, que você confiou a sua alma para ele. Ouçam, a sua adoção não é o seu nascimento. Duas coisas diferentes. Aquele povo nasceu no deserto. Eles nasceram no deserto. Agora, quando eles entraram na terra prometida, eles receberam o batismo do Espírito Santo para receber a sua adoção. Olha o que diz o profeta. A sua adoção não é o seu nascimento, a sua adoção é a sua posição. Quando você nasce outra vez, São João 1,17, eu creio, quando somos nascidos do Espírito de Deus, somos filhos de Deus. Mas nós fomos predestinados. Agora aqui está o que estou tentando conseguir para vocês, para estes filhos do último dia. Vê você? Nós fomos predestinados para a adoção. O pano é grande. Se comprou pano demais. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. São João 3,16. Agora, quando chega a parte da noiva, aí é colocado o padrão, a predestinação, que é a sua adoção. Deus te colocou ali. Ele colocou ali a Maria Madalena, ele colocou o Pedro, colocou o Tomé. Só que o Judas foi cortado para fora. Colocou ali o Paulo, o Himeneu foi cortado para fora. Ele colocou ali o Moisés, mas o Coré, Datã e Abirão foi cortado para fora. Eles quase foram colocados dentro do padrão, mas foram tirados para fora. Então é uma eleição. Não é um merecimento, não. Eu estava pensando em Raabe, a meretriz, uma mulher de má fama, e como ela chegou a ser tipo da igreja, da noiva, virgem do Senhor Jesus. Você já parou para pensar nisso? Você estava pensando em Tamar também, a nora de Judá. São coisas que você vai pensando, né? Quando Adão e Eva caíram no jardim, a mulher caiu em transgressão, o homem também. Mas Deus providenciou um meio para redimi-la. Ela passou por muitos substitutos, sacrifício de bode, de carneiro, mas até que veio o sacrifício perfeito para redimir, Cristo. Mas aquela noiva de Cristo, ela cai lá em Niceia, cai em doutrinas. Aquela caiu o pecado natural no sexo, no adultério, mas essa cai no adultério espiritual. Mas Deus promete uma restauração. Malaquias 4. Não que aquela igreja de Niceia, aliás, a igreja desse dia seja outra. Não, ela foi restaurada. Porque a reforma, veio os reformadores, mas eles não seguraram a doutrina. Lutero veio traduzir uma Bíblia, João Wesley veio pregar contra o álcool, contra o tabaco. Os pentecostais vieram para a restauração dos dons. Mas quando vem Branham, ele vem trazendo a restauração. A restauração só do seu dia, não.
Hebreus capítulo 11, vamos citar a Escritura, sem nós eles não são aperfeiçoados. Por isso vem um homem, Deus numa carne, com um nome perfeito, William, Mário, Brana, 777. Quando você vê o Papa é 666, o número da besta. Mas Brana traz o número de Deus, o nome de Deus. Porque aquela noiva que foi comprada no Calvário, ela tinha que ser revelada nesse dia para o seu esposo. Agora nós chegamos no tempo de Apocalipse 10, 8 a 11. Veja que Jesus esteve 30 anos até que ele entrou no ministério. E foi um ministério duro, um ministério de duras provas. 3 anos e meio. E quase no finalzinho dos 3 anos e meio, ele foi levado a um monte alto. E ali foi levado 3 testemunhas terrestres, Pedro, Tiago e João. E quando ele estava no monte da transfiguração, as suas vestes eram resplandecentes. E ali apareceram Moisés e Elias, e uma voz. E a voz disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ali Jesus estava recebendo a sua adoção. A ele agora vocês ouvi. O irmão Brana, quando foi levado ao monte, pôr do sol, ele foi receber a adoção. Porque ele não podia trazer os 7 selos sem ser adotado como filho. Porque Adão foi um filho criado, Jesus foi um filho gerado, mas Brana foi um filho adotado. E quando ele recebe a adoção, ele teve que ouvir uma voz. Vai a Jeffersonville e abre esses selos. A ele ouvi. Nunca ouviu de Billy Graham ter recebido essa adoção, Oral Roberts. Mas Brana, que era o ômega, era o mesmo ministério, era o mesmo Deus em outra carne. Depois de 40 anos que os selos foram revelados, nós tivemos 40 anos aí de muita confusão. Porque o nascimento é uma confusão. A noiva, essa esposa, ela tinha que nascer, ela tinha que aparecer. É como o nascimento vem no meio de confusão. E ela tinha que aparecer. Mas, para ela receber a adoção final. Apocalipse 10, 8 a 11, Deus teve que dar adoção para um homem, para que a noiva escutasse este homem. Ela não podia escutar alguém que não tinha recebido a adoção como filho. Nós tivemos muitos homens que trouxeram os 7 selos. Muitos livros foram escritos. O irmão Brana, inclusive, leu muitos livros deles. Mas eles não receberam a adoção, a autoridade. O profeta diz que quando aquele filho era adotado, ele era levado a um lugar alto, era feita uma cerimônia, e o tutor dava o relatório do filho. E aquela assinatura daquele filho no cheque era a mesma do pai. Veja que ali, depois de adotado, é que ele recebia, mesmo ele sendo herdeiro. Ele nada se diferia do servo. Você pensa que você é diferente se você não tem a adoção, a fé de arrebatamento?
Você é diferente de um denominacional assembleano? Não. Você está vendo como nós chegamos na porta estreita? Às vezes nós pensamos que nós temos a melhor doutrina, né? Nossas irmãs se vestem decentemente, mas não temos a adoção. E aí é onde nós enganamos a nós mesmos. Nós enganamos a nós mesmos. Porque você nasceu de novo e você descansa. Você diz, não, eu já creio no profeta, já escuto as fitas do profeta. E quem é o tutor? Você está na mão de que tutor? Não, eu só escuto as fitas. É tudo! Não, você nasceu, você tem que estar na mão de tutores e curadores. É alguém que vai ver o seu desenvolvimento, que vai te alimentar, tem a ração certa para você. Olha a Esté, ela não foi diretamente ser a rainha. Não somente ela, eram muitas donzelas de todas as províncias do rei, trouxeram uma donzela. E Esté, como judia, Hadassah, lá que colocaram o nome de Esté. Eles tinham a ração certa, hora certa para dormir, de manhã tinham um café certinho, porque elas iam tomar, não podia passar do peso, ia ser a esposa do rei. E todas elas passaram diante do rei Assuero. E quando Esté passou, ele estendeu o cetro. Ela agradou a ele. E agora é hora das donzelas passarem. Aonde ele vai estender o cetro. É o que nós aguardamos o arrebatamento. Chegou aquele momento, não era de nascimento, não. Era um momento de adoção. Era um momento de casamento. Ela ia ser a rainha, a mãe dos príncipes. Então ela ia ter que cuidar da sua alimentação, a obediência dela. E ali aquele eunuco, o mordomo do rei, estava de olho em todas elas, o seu comportamento. O Espírito Santo está de olho em cada um de nós, o nosso comportamento. Você pensa que você vai entrar assim? De qualquer jeito? Você diz, eu sou do tabernáculo de Jeffersonville. Judas Iscariote era do ministério de Jesus, era um diabo. Sou do ministério de Franca, eu sou lá do tabernáculo de Franca. Pode estar perdido também. Você tem que ter adoção. Você tendo adoção, você pode estar lá na África, como vocês me ouvem ali na África agora. Não é o nascimento, agora é a adoção. A adoção é a sua posição no corpo de Cristo hoje. O corpo de Cristo não é uma igreja, não é um templo. É a palavra, é a sua esposa. Ele está nos levando ao lugar alto, para nos dar a adoção e dizer, a ele ouvi. Hoje, a ela ouvi, porque a voz dele está nela. Ela é ele hoje. Igreja, é tanta coisa boa aqui para a gente ver, né? Agora, aqui estamos. Ora, isto é o que machuca os pentecostais, um pouquinho. Eles dizem, eu nasci de novo, 115. Louvado seja o Senhor. Tem o Espírito Santo, ótimo, você é um filho de Deus, isso é certo. Mas não é sobre aquilo ainda que eu estou falando, vê? Você foi predestinado para a adoção. Adoção é o estabelecimento do filho. É esse momento que Deus está te estabelecendo neste corpo. Uma criança, quantos conhecem as regras da adoção do Velho Testamento? Naturalmente, vocês já viram, 117. Um filho nascia, eu creio que já falei sobre isso em algum sermão. Qual foi, Jenny?
Se recorda? Está em uma fita. O que foi aquilo? Eu tenho batido nisto. Sim, eu sei, a ele ouvi. A adoção dos filhos. Agora, no Velho Testamento, quando um filho nascia em uma família, ele era um filho quando ele nascia, porque ele nascia de seus pais. Ele era um filho da família e herdeiro de todas as coisas. Agora, porém, este filho era criado por tutores. Gálatas, capítulo 4, verso 17 a 25. Correto, ele era criado por tutores, criadores, mestres. Agora, por exemplo, se eu tivesse um filho nascido, digamos, eu sou o pai. 274, a palavra falada da semente original, primeira parte. Agora, o que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando manufaturar chuvas tardias. É besteira. Ora, a chuva tardia varrerá o mundo, irmão. Houve uma chuva temporã semeando a palavra. Então, não é mais hora de chuva tardia. O evangelho já foi pregado, a mensagem já foi pregada por toda a terra, agora é um tempo, houve o tempo que a palavra foi semeada, isso é certo. Agora você verá o que a chuva tardia produz, você descobrirá que haverá uma adoção. Os pentecostais e todos os grupos se unirão, e eles fecharão as portas naquele sujeito que não ouviria isto, e não lhe será nem mesmo permitido abrir a sua boca, correto? É aí quando ele virá, é aí quando ele mostrará, é aí quando você terá chuva. Que coisa, fique quieto, aquietai-vos, deixa isto para lá. Então, na brecha 75, ele disse, agora note, agora esse livro está selado, e você está selado com o livro até o dia da redenção. Novamente, veja, o livro foi aberto, o selo foi rompido, então o dia da redenção já está no passado. Romanos 8, 22 e 23. Tomemos isso e daremos essa base. Então acho que entenderemos isto um pouco melhor se cada pessoa ler isto ela mesma. Estou lhes dando algumas escrituras aqui, de modo que possamos dar uma olhada nelas. E enquanto ainda está cedo, Romanos 8 e 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Mas não é este. Este vai voltar a ser pó. É aquele de São João 14. É aquele de 2 Coríntios capítulo 5. Porque você veio aqui, o seu corpo tinha que ser redimido. Mas é o seu corpo espiritual. É o corpo glorificado. Porque carne e sangue não herdam o reino de Deus. Cristo é o mistério de Deus revelado, 183. Quando ele nos escolheu, quando? Antes da fundação do mundo, quando se deu o seu grande mistério oculto, seu grande segredo, ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em quê? Amor. O quê? Nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Filhos, ele nos predestinou para filho. Nascemos, todos nascem. Quando você vem a ele, você nasce. Mas há uma predestinação, há uma adoção, há um momento que ele coloca o padrão em cima deste pano e é cortado. Aí aparece a noiva, a esposa, na qual é o seu caráter que ele vem buscar aqui na terra. Por isso Satanás continua falando no seu ouvido tudo aquilo que você fez. E você diga para ele, Jesus me perdoou no Calvário. Eu recebi o perdão dos meus pecados quando eu fui batizado no nome de Jesus Cristo.
Porque agora você está se descobrindo, Deus está te revelando, mostrando quem você é, da onde você veio, para onde você vai. Não é só agora o nascimento, você não é mais criança. Você está na mão de tutores e curadores. É o momento de adoção para essa esposa de Apocalipse 10, 8 a 11. Predestinou. Aí está o mistério, 184. Ele antes mesmo que Cristo ou qualquer outra coisa estivesse sobre a terra. Veja você o seu grande mistério, que ele escolheu a noiva. Escolheu você. Raabe tinha tanta certeza. Ela creu em colocar um cordão na janela. Um cordão. Era um sinal. O cordão era o seu 7 selos. O cordão era os seus 7 trovões. O cordão era a sua mensagem. Para muita gente, para muitos denominacionais, aquilo não era nada. Era só um cordão, mas para ela era a sua salvação, era a sua libertação. Não sabia ela que do seu ventre ia sair Jessé, Obed-Edom, Obed, Jessé, dali ia sair Davi. De Davi ia vir Salomão, ia vir José, José ia vir Cristo. Veja aquela mulher de fé, aquele tipo perfeito. A sua vida passada, ela não olhou para trás. Ela chamou seus pais, chamou os seus parentes. Venha para debaixo do meu telhado. Isso vai ser destruído. Não era fácil crer numa prostituta, né? Se fosse a filha do rei, era mais fácil crer. Mas ela tinha encontrado com os mensageiros. Os mensageiros, ela guardou debaixo do seu telhado, comeu com ela. É importante quando você encontra um mensageiro. Maria encontrou o anjo que lhes trouxe a mensagem do Salvador. Daniel encontrou um anjo. Você não tem encontrado o anjo? A igreja americana ignorou o anjo que veio a ela. O Brasil ignorou o anjo que veio a ele, profetizando outra vez esses selos, esses trovões, esse novo nome. Raabe não ignorou, ela creu. E você, meu irmão, aí através da internet, ignoraste o anjo, a mensagem? Quando esse CD chegou a você, Raabe todos os dias olhava se o cordão ainda estava lá. Era o sinal. Tinha muitas casas parecidas em cima do muro de Jericó. Tinha muitas casas, muitos kitnet meio parecidos. O que fazia a diferença era o cordão de escarlate. O que faz a diferença hoje é o novo nome. É 7 trovões revelados. Isso é que faz a diferença hoje. 7 trovões revelados. Novo nome te coloca dentro do padrão. Te dá a adoção que ele predestinou para você mesmo antes da fundação do mundo. Então, sabendo que Eva cairia, por descrer da palavra, sabendo que ela cairia, mas ele escolheria uma noiva que não cairia, que se manteria firme nessa palavra, independente do que todo o resto do mundo tivesse a dizer sobre ela. Eles se manteriam firmes nessa palavra. Eles são predestinados para permanecerem ali, filhos de adoção por Cristo Jesus. Predestinou a igreja para essa grande e gloriosa posição, provando sua palavra 75. Encontramos lá, creio que é em Tessalonicenses, ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Deus, não dizendo eu te escolho e não te escolho,
mas a sua presciência sabia o que você faria. Por isso, por presciência, ele pôde colocar em ordem. E ele fez tudo operar para o bem dele, para o seu bem. É a presciência de Deus. Ele conhece cada um de nós aqui, antes de nascermos, antes dos tataravós nascerem, antes dos nativos nascerem, porque nós somos descendentes de nativos. Nós viemos de gente que não usava roupa, selvagem, e ele já nos conhecia lá. Quando Lúcifer foi lançado do céu para a terra, ele já nos conhecia. Se nós lá em cima lutamos a favor de Miguel, aqui nós lutamos a favor também. Se nós fomos contra lá, aqui seremos contra. Ele sabe tudo pela sua presciência. Não adianta você tentar. Você tem que crer apenas. É a mensagem da hora. Essa mensagem não é de dar tapinha nas costas, não, meus irmãos. Essa mensagem aqui não é de bajulação, para ter mais um membro, mais um dizimista. Não. Essa mensagem aqui é a mensagem de adoção. Adoção, esse é o momento que a mensagem de João está nos colocando em nossos lugares. Está nos posicionando. Porque agora nós tomamos a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11, para posicionar a noiva. Porque o que é que faz o ministério quíntuple? Para colocar em ordem. O quinto ministério é os tutores e curadores, que está cuidando do rebanho. Nós ouvimos a última mensagem do dia 8. Isso ficará a cargo dos ministros. Deus assim te abençoe. Poder de Deus para transformar, já estamos terminando. 225. Não tropece naquela palavra predestinação. Não tropece nela, só creia. Satanás sempre vai fazer você olhar o que você fez de errado. Mas olhe para a cruz, olhe para os selos, olhe para os trovões, olhe para a mensagem da hora, olhe para Apocalipse 10, 8 a 11. Eu sei que vocês tropeçam, mas ouça, isso não é minha palavra, é uma das palavras de Deus. Você deseja ler isso? Efésios 1 e 5. Ele nos predestinou para a adoção de filhos através de Jesus Cristo. Ele, meu irmão, minha irmã, é Ele que nos predestinou, vê? Ele que nos predestinou. Você teve um nascimento lá fora, na primeira e segunda etapa, mas quando você chega na revelação, ela está te posicionando. Aí, às vezes, você pergunta por que não pula, não grita, não fala em língua. É porque você já é adulto. Você já cresceu. É a hora de você receber a adoção. E quando recebe a adoção, aquela voz vem e diz, a ele ouvi. A ele ouvi. Jesus recebeu a adoção. Brana recebeu a adoção. João recebeu a adoção. Senão a esposa não escutava ele. A esposa não escuta nenhum outro. Apocalipse 10, 8 a 11. Porque ele foi adotado. Agora ela está recebendo a adoção. Ela está passando junto com as outras. Ela está na fila. Até agora ele não lançou o cetro. Quando todas estão passando. Mas quando a Esté passar, ele lança o cetro. É você. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos por essa adoção, por esta posição, pelos teus filhos, ó Pai. Muitos que têm tirado o seu tempo, quase 2 horas para estar aqui nos ouvindo. Dei tua graça e a bênção para cada um. Dei a eles, ó Deus, essa adoção. É onde o Senhor nos recebe como filhos. Ó Deus, aonde o Senhor nos dá a sua autoridade.
o documento de herdeiro. Fortalece a cada um, cura os enfermos, liberta os oprimidos, no nome do Senhor Jesus. É o que te pedimos.